ponto. Bom dia, amigos, bom dia a todos. Aproveitando, queria aqui agradecer as visualizações no YouTube daqui do programa, né, na minha aparição aqui no quadro. Já atingiu semana passada só as duas, né, aparições semana passada já atingiram já muito próximo de 500 visualizações. Para eu que sou um ilustre desconhecido, é um marco. Ô, Admiro, Oi. mas parabéns, é no YouTube. Nós batemos ontem, não é? 300 mil por mês, como é que chama? Impressões. 300 mil. Isso é excelente. 3 meses, 900 mil. Faltou uma besteirinha para 900 mil em 3 meses. Nós somos uma média de 300 mil por mês. Eu fiquei ontem gratíssimo ao nosso ouvinte. E quando você disse que é 500 no YouTube. No YouTube, só seu comentário. E ele, você sabe, daqui a mais algum tempo ele chega e vai multiplicando, né? Com certeza. Parabéns aí. Eu fiquei muito. Não esperava, na sinceridade. Não esperava. Mas vamos lá. Por que os bolsonaristas não gostam de democracia? Após o resultado das eleições presidenciais no Brasil, a preocupação não era como seria o governo eleito, mas como reagiria os perdedores. Pode parecer estranho, e o é, mas foi assim que a coisa se deu. Se dizia que a reação seria desde uma tentativa de golpe até tentar desestabilizar o país com argumentos de fraude eleitoral e assim reverter o resultado das urnas. Mas o que se viu foi o mais alto grau de insanidade de um grupelho pequeno, mas barulhento, que resolveram reverter o processo eleitoral no grito, fechando as rodovias com caminhões e arruaças nas portas dos quartéis militares. Paralela a toda esta confusão, proporcionada por radicais, que de longe não são da extrema-direita clássica, mas se comportam como se fosse. E digo isto porque, rasteiros intelectualmente, não têm bibliografia para compreender o que é uma extrema-direita fascista. Espalham fake news e ainda aproveitam para gritar palavras de desordem, do tipo intervenção federal e outras bobagens do gênero. Essa gente que se diz democrática, que defende valores como família, pátria e Deus, e lembrando que é um lema fascista e integralista, para ficar bem claro isto, porque não aceitam o resultado das eleições. Acham que pode, com base na truculência verbal e ideias golpistas, trazer de volta o pior presidente da República que o Brasil já teve. E vejam, meus caros, essa gente abilolada e perigosa, que se gaba em falar em democracia, defende pontos de vistas políticos no mais alto grau do reacionarismo, com a cara de pau de um arruaceiro. Eles se aboletam na porta dos quartéis pedindo que as Forças Armadas intervenham na política para instalar uma ditadura. Como são democráticos? Essa leva de bolsonaristas, com cérebro de 2 neurônios, tem uma enorme dificuldade em entender e viver numa democracia. Para eles, o mundo deve se orientar nas perspectivas de seus valores. Aqueles que forem contrários ou não se adequarem aos seus propósitos golpistas é taxado de comunista e que o Brasil, por sua vez, será tomado por vermelhos que irão acabar, por exemplo, com a propriedade privada. Uns idiotas. E que para atingir os seus objetivos, somente uma ação armada do Exército e sua consequente chegada ao poder que vai resolver o problema. Eles pensam e tentam agir desta maneira porque acham que somente a truculência de um governo ditatorial é capaz de governar o nosso país. É um grupo despossuído de qualquer lustro, ainda que alguns tenham graduação superior, vivendo a fantasia de que somente um regime duro poria nos trilhos o que eles acham está de errado em nosso país. São patéticos naquilo que pensam e praticam. Seus atos de protesto após as eleições são um exemplo perfeito e acabado de uma visão distorcida e criminosa do que é viver num mundo civilizado. A democracia para essa gente só serve se for para atender os seus propósitos. Se assim não for, intervenção federal. O pior não é esses bobalhões ficarem defendendo golpe de Estado, intervenção militar e coisas do gênero. São indivíduos que afirmam que esses atos golpistas nada mais é do que liberdade de expressão. Quando dito por pessoas ignóbeis, já seria imperdoável. Pior fica quando são ditas com pessoas que se dizem conhecer minimamente as leis do Brasil. Na concepção deles, não há nada de errado em defender golpe de Estado. E para completar o caldeirão de burrices ditas, ataca o ministro Alexandre de Moraes, afirmando que ele é truculento quando manda dispersar os malucos que ficam nas ruas atacando o Estado de Direito. Tem até descerebrado pedido o impeachment do ministro. Não conhece nem a lei que disciplina o Instituto, o que dirá a Constituição Federal. Apenas para lembrar que o ministro Moraes está cumprindo a lei. E é aqui, alguns esclarecimentos para a compreensão. Primeiro, o ministro não age de ofício. O Ministério Público Federal propõe ações para enquadrar esses bardeneiros golpistas.
e o ministro apenas atende com base naquilo que a lei exige. Segundo, com a revogação da Lei de Segurança Nacional, foi inserido no Código Penal, no artigo 359, em especial LMR, que pune com reclusão de 4 a 8 anos quem tentar contra a ordem democrática. Para tanto, eu vou trazer aqui os artigos da lei na íntegra para calar os débeis que afirmam que essas ações que defendem golpe de Estado, intervenção nas eleições e propalar que houve fraude é liberdade de expressão, mas que na verdade é crime e dá cadeia. Vou ler aqui os artigos para ficar bem claro o que é. Artigo 359-L do Código Penal. Tentar com emprego de violência ou grave ameaça abolir o Estado democrático de direito, impedindo ou restringindo o exercício dos poderes constitucionais. Pena, reclusão de 4 a 8 anos, além de pena correspondente à violência. Artigo 359-M do mesmo Código Penal. Tentar depor por meio de violência ou grave ameaça o governo legitimamente constituído. Pena de reclusão de 4 a 12 anos, além de pena correspondente à violência. Artigo 359-R, também do Código Penal. Destruir ou inutilizar meios de comunicação ao público, estabelecimento, instalações ou serviços destinados à defesa nacional com o fim de abolir o Estado Democrático de Direito. Pena de reclusão de 2 a 8 anos. Como viram, a lei é bem clara. Não há dupla interpretação. Ao invés de ficarem dizendo que os atos golpistas são mera liberdade de expressão, são, na verdade, crimes previstos no Código Penal. Antes de defender esses criminosos, avisa essa gente que estude, certo? E vá ler a lei. Ou então fiquem calados. É isso que eu tenho a dizer, amigos. Um bom dia a todos e até a próxima segunda-feira. Contraponto. Contraponto. O direito ao seu alcance. Com o advogado e professor universitário Argemiro Nascimento. Contraponto. 8h25 em Feira de Santana, 8h25. Valeu, doutor Argemiro Nascimento.